O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou o fim da coalizão dos partidos Liberal, Conservador e União para o Povo, legendas que o apoiaram para presidente a partir do segundo turno das eleições em julho de 2022 e ganharam cargos no governo após o pleito. Com isso, Petro anunciou a renúncia de todos os seus ministros, convocando o que chamou de um governo de emergência. Para ele, essa seria uma gestão sobre as reformas que o Executivo busca para aprovar agora no Congresso do seu país. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a Amanda Harumi, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo. Amanda, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Um grande prazer. Obrigada pelo convite. Amanda, vamos falar então dessa situação atual na Colômbia, um momento delicado. O presidente Gustavo Petro dissolve aí o parlamento no que diz respeito aos seus apoiadores, porque, enfim, quer implementar uma agenda que de fato há interesse, uma agenda progressista, e estava com dificuldade. Qual é a real situação neste momento na Colômbia, que você trouxesse esse parecer para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual? Bom, há uma grande expectativa sobre o governo do Gustavo Petro que ele possa representar mudanças estruturais que foram demandadas pelas ruas e pelos colombianos nos últimos anos. Ele encontrou dificuldades para avançar com essas reformas, reforma previdenciária, da saúde, da educação, porque a própria base dele construída, dos ministérios, ela era fruto de uma coalizão com partidos conservadores. Esses partidos não estavam apoiando o governo no avanço dessas reformas e o Petro tomou uma decisão um pouco arriscada, que foi de pedir a renúncia de todos os ministros e reorganizar os seus ministérios. Nessa reorganização caíram 7 ministros e ele conseguiu construir um ministério só de nomes próximos a eles e que vão apoiar nessas reformas. Então, ele precisa muito fazer um chamado para a população, para que a população vá às ruas, né, e suporte essas transformações. E foi isso que ele fez no último dia 1º de maio, na manifestação da Praça Bolívar. Ele teve um tom bem progressista, revolucionário, falou que aqueles lugares, né, do poder eram lugares vazios e que precisavam ser ocupados pelo povo colombiano para sustentar as reformas tão necessárias de um país que há décadas enfrenta um neoliberalismo profundo. Gostaria que você pudesse explicar, então, uma dessas grandes questões que o Petro enfrenta é relacionado à saúde, né? Lá o sistema é bastante complexo, diferente do que é aqui do Brasil, tem um peso da iniciativa privada bastante grande, e eu gostaria que você pudesse nos explicar, então, qual que é essa problemática referente à saúde e qual que é a dificuldade que Petro está tendo para desenrolar uma ação em prol da saúde da população. Bom, o sistema de saúde da Colômbia ele não é como o sistema do Brasil universal, de uma estrutura nacional. Ele é um sistema misto que combina, né, a iniciativa privada com o Estado. Mas a grande questão é que esse sistema faz com que existam assimetrias de qualidade. Então, existem regiões da Colômbia em que o sistema é muito ruim e outras regiões em que o sistema é melhor. Então, para ele conseguir transformar isso num direito, né, com uma base mais constitucional, de um direito ao acesso à saúde, ele precisa fazer essa reforma. Mas ela não é simples, porque ela envolve os interesses privados, né, empresas que estão dentro dessa estrutura há décadas. Então, por isso que é entendido que o Petro ele sinaliza um processo de redemocratização da Colômbia, porque a Colômbia não teve esse processo de reconstrução dos direitos tão fundamentais como saúde, educação, previdência pública. Amanda, existiu uma expectativa muito grande à época da chapa Petro-Francia Márquez, que acabou sendo vencedora no pleito colombiano, por conta de várias pautas progressistas e que, de fato, fosse um governo à esquerda. Logo que se viu a eleição,
o Gustavo Petro teve que se aliar, fazer alianças para tentar uma governabilidade, mas o que se percebeu é que esta aliança não favoreceu em nada aquilo que Gustavo Petro e Francia Marques se propunham a fazer. A partir de agora, queria tua avaliação se é possível fazer um governo mais à esquerda, radicalizar especificamente, do que foi no começo da gestão Petro e Francia Marques. Bom, vai ser fundamental para o sucesso do governo do Gustavo Petro e Francia Marques, nesse avanço, né, de direitos sociais, que eles consigam dialogar com as ruas, com os movimentos sociais, porque foram eles que construíram a vitória do Gustavo Petro. Foi um momento histórico, porque a esquerda nunca governou no país. Foi chamado essa aliança, essa frente de movimentos sociais e movimentos políticos de pacto histórico, e realmente é um pacto histórico dessas forças, desses atores, para viabilizar um governo progressista. Obviamente não é fácil. O Petro, além dessas reformas sociais, ele também promete algo muito difícil para a Colômbia, que é o conceito de paz total. Ele quer negociar a paz com mais de 30 organizações que têm relações militares, então desde guerrilhas a grupos paramilitares, para desconstruir toda essa lógica de violência que existe no país. Então, os desafios do Petro são muitos. Eu vejo que ele tem apostado muito na sua capacidade de articulação internacional também, de diálogos na política exterior, e tem feito esse chamado para as bases populares para que sustentem nas ruas as transformações. Porque, de fato, uma parte que era membro, né, que apoiava o governo nessa coalizão, já saiu e já inicia um processo de crítica ao governo. Amanda, como você vem afirmando, Petro, no Dia do Trabalhador e Trabalhadora, no dia 1º, fez esse grande discurso fazendo essa convocatória à população para estar mobilizado, uma mobilização permanente, como ele mesmo mencionou, né, da população. Mas eu gostaria de ouvi-la também sobre a relação de Petro com o Congresso colombiano, né? Como você disse, os desafios são gigantes em relação à questão da paz, a gente já falou da problemática da saúde, e temos aí também um outro tema bastante espinhoso, que é a reforma agrária ali no país, né? Então, como é que tem sido essa relação do Congresso com Petro e como isso tem avançado? Bom, o Petro tem apostado na sua grande capacidade política, né? Ele iniciou seu governo já fazendo demissões de altos cargos militares, porque ele sabia que precisava desconstruir essa força da extrema-direita no eixo militar, e no Congresso a mesma coisa. A Colômbia ela é construída há décadas, né, de uma grande força de direita e de extrema-direita. Então, para ele avançar com temas tão difíceis como o da reforma agrária, ele vai precisar de uma capacidade de articulação que ele demonstra ter. Ele demonstra ter essa habilidade de diálogo para avançar. A questão da reforma agrária é uma questão muito importante, porque ela faz parte do acordo de paz. Então, quando foi assinado o acordo de paz em 2016 com as Farc, um do tema central é que foi a desigualdade de acesso à terra, foi a desigualdade social que levou ao surgimento do conflito e da guerrilha. Então, esse era um eixo central que precisava ser resolvido, porque senão não iria desconstruir o conflito. E por isso ele defende uma reforma agrária. Qual que é o modo que está operando da reforma agrária? O Estado vai comprar terras e distribuir. Então, está tendo essa negociação com a elite latifundiária, que está interessada em vender suas terras para que o Estado consiga distribuir. Então, o Petro está trabalhando aí numa mediação com a elite de comprar essas terras para avançar com a reforma agrária. Porque se fosse um risco à elite colombiana, com certeza essa reforma não avançaria. Agora, Amanda, também o Petro, quando se elegeu, ele tem um apoio muito grande da juventude, especificamente na Colômbia. A juventude tinha um alto índice de desemprego na Colômbia e que foi às ruas fazer campanha para o Petro e Francia Marques, e havia expectativa muito grande. Como é que está esta relação Petro-Francia Marques com essa juventude colombiana, Amanda? Essa juventude realmente é muito importante. Ela representou o levante social de 2019,
e 2021. E as demandas são muitas, né? Desde econômicas, então, acesso à educação, acesso ao trabalho, essa perspectiva que a juventude deseja ter na Colômbia de qualidade de vida, há até mesmo a questão da segurança. Então, na manifestação de 2021, somente nos atos foram assassinados 80 jovens, né, segundo o INDEPAS, que é um instituto que pesquisa esses dados na Colômbia. Então, o Pedro também tem esse desafio de desconstruir toda uma lógica de terrorismo de Estado, que tem o braço armado, o SMAD, que sempre teve essa relação, né, de que movimento social era terrorista, então uma atuação muito violenta contra a juventude. Então os desafios são muitos, mas a juventude segue acreditando no governo do Gustavo Petro, inclusive eles dizem que esse é um governo de transição, de redemocratização, porque o ponto mais importante é construir essas transformações na base da sociedade, nas ruas. Então, a juventude tem a compreensão da sua função nesse processo político. Tá certo, conversamos com Amanda Arumi, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo, a USP. Amanda, foi um prazer te receber aqui no Revista e obrigada por toda essa contribuição, essa análise sobre o que está acontecendo na Colômbia agora. Agradeço. Boa tarde a todos. Abraço. Abraço.